Para você ver como a gente inverte as coisas. Eu, como eu já disse, estou muitos anos no caminho do Evangelho, pregando em muitos lugares, já tive muitos cultos de igrejas de praticamente todas as denominações. Já vi testemunho, já vi pregação, já vi de tudo, todo tipo de liturgia que você imaginar. Eu sempre vi gente se apresentando e dando testemunho para contar, sim, alguma coisa do tipo de uma cura, uma visão que teve, de contar o que é que Deus falou para ela, de profetizar alguma coisa, e o pessoal gostar, aplaudir e achar maravilhoso. Mas eu nunca vi o pastor chamar à frente um casal ou uma pessoa e dizer assim: olha, isso aqui nunca realizou milagre, isso aqui nunca curou ninguém, isso aqui nunca subiu até o terceiro céu, mas eu não conheço uma pessoa que ama mais do que ele. Alguém que é cheio de amor. Você já viu testemunho assim? A gente não dá lugar para isso, né? A gente está interessado no sobrenatural, no espetacular, no que chama atenção, naquilo que a gente vai bater palma. Mas aquilo que é mais importante, a gente nem ouve falar. Veja como a igreja moderna inverteu os valores bíblicos. Inverteu de maneira que a gente gosta do sensacional, do extraordinário, e o amor passa batido. O amor passa batido. Mas esse aqui é o primeiro ponto. Só o amor é que conta. Verso 1 até o verso 3. Vamos agora para a segunda parte, onde o apóstolo Paulo define o que é o amor, porque até aqui ele não disse o que era. Ele falou em amor, está pressupondo que os seus leitores entendem. Mas eu creio que para não deixar nenhuma dúvida do que é que ele está falando, ele agora explica o que é um amor. E ao fazer isso, ele faz de uma forma em que deixa claro que o amor sempre triunfa. Verso 4. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mais uma vez, quero começar chamando a atenção para a habilidade de Paulo como escritor. Nós já vimos que ele é capaz de usar figuras ou recursos como a hipérbole que eu mencionei, e aqui ele usa um outro recurso chamado de personificação. Virtudes são abstratas, e às vezes tratar de maneira abstrata determinada virtude, a gente é mais do concreto. Então, Paulo fala do amor como se fosse uma pessoa. O amor não faz isso, o amor não é isso, o amor não procede assim, o amor faz isso. Ele fala do amor como se fosse uma pessoa. A gente chama isso de personificação. Ele personifica o amor, a ponto de que alguns estudiosos acharem que ele aqui está falando de Cristo. Quem é a pessoa que ama dessa forma? Ele estaria falando da pessoa de Jesus Cristo. Eu não chego a ponto de dizer isso. Eu não tenho certeza se poderíamos dizer. Mas que ele está personificando o amor, ele está sim. E ele vai dizer o que é que o amor é, o que é que o amor não faz e o que é que o amor faz, para deixar muito claro o que é que ele quer dizer com amor, devido à importância que ele tem dado ao amor. Mas uma observação aqui que é necessária. Os dons espirituais, você pode ter ou não, determinados dons. Você pode ter uns dons, outros não. Mas o amor, ele não é dom. Eu digo isso porque aqui na minha Bíblia, não sei na sua, mas na minha, o negritozinho famoso, né? O amor é o dom supremo. Tem assim na sua Bíblia, o negrito aí no final do capítulo 12? Para mim, é um desserviço, porque dá a ideia de que amor é dom. Dom é uma concessão que Deus dá ou não, mas amor não é dom, amor é fruto. É fruto do Espírito. Todo crente tem que ter. Dom você pode ter ou não, mas o amor você tem que ter. Ele está lá em Gálatas capítulo 5, como sendo inclusive o primeiro daqueles 9 frutos do Espírito que aparece lá. O amor é fruto. O amor é fruto. Então, diante dos dons do Espírito, você tem o fruto do Espírito como sendo mais importante e sendo aquele que dá razão e motivação para os dons espirituais. Paulo, como eu disse, ele personifica o amor e diz primeiro o que o amor é. O amor é paciente, o amor é bondoso. São duas coisas que ele diz a respeito do amor. O que é que ele é?
o amor é paciente e o amor é bondoso. Quando a gente dá uma lida nessa lista aqui, ele fala mais de 10 coisas aqui a respeito do amor, não é? O que é que ele é, o que é que não é, o que é que faz, o que é que não faz. A gente poderia dizer mais outras 10 coisas a respeito do amor. A lista é muito grande. Mas por que ele escolheu essas aqui? E a resposta é que Paulo escolheu aquelas características do amor que se adequam à situação da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja complicada, era uma igreja dividida, era uma igreja com problemas de conflito entre os irmãos. Havia gente processando o outro nos tribunais, havia gente vivendo com a mulher do seu pai, havia grupos que não se falavam porque competiam em termos dos seus líderes. Era uma igreja que estava dividida com relação à liberdade cristã. Na hora do culto era uma bagunça, a ponto de Paulo dizer que a reunião deles causava mais mal do que bem, e não era a ceia do Senhor que eles estavam celebrando. Na hora de exercer os cultos havia uma confusão geral, havia competição, havia concorrência entre eles. Paulo então escolhe aquelas características do amor que resolveriam os problemas da igreja de Corinto. O amor é paciente. Os coríntios precisavam de paciência uns com os outros. Precisavam mesmo, porque eles viviam envolvidos em constantes confusões e contendas. O amor é paciente, o amor é bondoso. Eles precisavam de bondade para se tratar assim, porque tinha gente, inclusive, processando o outro no tribunal, em vez de usar de bondade. O que é que o amor não faz? Aí, a partir do verso 4, final do verso 4, ele diz: o amor não arde em ciúmes, como aqueles irmãozinhos que ficavam enciumados com aqueles que falavam em línguas e tinham aqueles dons públicos, enquanto que o dom dele era ficar no banco aplaudindo, não é? Encorajando, e quase não aparecia, ardendo em ciúmes, querendo um lugar de proeminência também. Mas o amor, ele não fica com ciúme. Ele vai dizer aqui mais adiante que se alegra com os outros. O amor não arde em ciúmes. O amor não se envaidece como os coríntios. Os coríntios achavam que, inclusive, eram mais espirituais do que o apóstolo Paulo. O amor não se envaidece. O amor não é orgulhoso, cheio de arrogância, a ponto de considerar o apóstolo Paulo como inferior para eles e dizer que eles não precisavam da ministração do apóstolo Paulo. O amor não se conduz de forma inconveniente, como aquele membro da igreja que estava indo para a cama com a mulher do seu pai. O amor não busca os seus interesses, como aquele outro membro que foi aos tribunais buscar os seus interesses financeiros contra outro membro da igreja. O amor não se irrita, não se ressente do mal, não percebe o mal que os outros fazem a si. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo escolheu isso aqui porque era exatamente isso que a igreja de Corinto precisava. A igreja de Corinto não precisava de mais dons espirituais. Ela não precisava de manifestações extraordinárias, sinais, prodígios. Era uma igreja carnal, era uma igreja dividida, era uma igreja que vivia fora dos caminhos de Deus, era uma igreja que não tinha disciplina. O que ela precisava era de um batismo, mas um batismo de amor. Ela precisava de um batismo de amor, que o Espírito Santo viesse sobre a igreja e derramasse o amor de Cristo sobre a igreja, para que houvesse reconciliação, para que houvesse arrependimento, para que houvesse quebrantamento, para que houvesse confissão de pecados, para que houvesse restauração de vidas, para que a igreja voltasse a ser uma igreja de fato espiritual. Era isso que a igreja precisava. A igreja de Corinto tinha perdido completamente o foco, o rumo. Era uma igreja que estava olhando na direção errada. E isso pode acontecer com igrejas, isso pode acontecer com indivíduos. Não vou dizer que eles não eram bem intencionados. Os coríntios, você vê que em nenhum momento o apóstolo Paulo os repreende por maldade. Eles não eram maus, eles não eram ímpios. Mas era uma igreja que havia se equivocado, havia saído do trilho, havia perdido o foco, havia confundido o que era espiritualidade com manifestações e esquecido que a maior manifestação de espiritualidade é o amor, é o fruto do Espírito. E aqui Paulo como que traz de volta a igreja para o caminho que a igreja deveria andar. Já vimos que só o amor conta, de 1 a 3. Vimos que
Só o amor triunfa, aí do 4 até 7, e agora só o amor permanece, do verso 8 até o verso 13. Temos alguns minutinhos, vamos tentar acabar aqui. A partir do verso 8, o amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. A versão antiga dizia, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é completo, vier o que é perfeito, né, no original, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos no espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, mas depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor. O ponto aqui do apóstolo Paulo é que, agora, é o terceiro ponto dele, é que os dons espirituais, eles haverão de passar. Em contraste, o amor deverá permanecer eternidade afora. Ele diz aí ele diz no verso 8, o amor jamais acaba. Acabar, literalmente no grego, é o verbo cair. Então ele está dizendo, o amor jamais cai. Quer dizer, não cai de validade, não acaba a validade do amor. Ele nunca tropeça, ele nunca deixa de ficar em pé. O amor é uma realidade que Deus planejou para a sua igreja, que vai eternidade afora. O amor é não somente para esse mundo, mas para o mundo vindouro também. O amor jamais cai, ele nunca deixa, ele nunca vai cair do plano de Deus, ele nunca vai deixar de ser a vontade de Deus para o seu povo, aqui nesse mundo e na eternidade. Nós viveremos em amor. Se você perguntar o que é que vai caracterizar a vida na eternidade, a resposta é amor. Amor perfeito entre nós e Deus e amor perfeito entre uns aos outros. É isso que vai caracterizar a vida eterna, o novo céu e a nova terra, onde nós viveremos juntos com o Senhor. Então, o amor jamais acaba. Ele não está dizendo que o amor jamais acaba assim, individualmente, porque tem hora que tudo que eu estou sentindo, eu estou sentindo tudo menos amor. Tem hora que eu tenho vontade de fazer tudo o contrário aqui do que Paulo disse. Então, ele não está falando na experiência dos cristãos. Há momentos em que a gente deixa de amar. Há momentos em que a gente segue a carne e a gente faz o que não devia. Faz exatamente o oposto do amor. Há momentos que a gente faz isso. Mas não é nesse sentido que ele está falando aqui. Ele está falando aqui que o amor jamais deixará de ser a vontade de Deus para o seu povo. O modo de existência do povo de Deus sempre será o amor. Em contraste, os dons espirituais, eles são passageiros, eles são temporários, eles têm a ver com essa vida aqui. A melhor figura para isso é uma que Paulo gosta sempre de usar, a de um edifício. Todo mundo já viu um edifício sendo construído. O pessoal, à medida que vai levantando as paredes e as pilastras, e, enfim, andar por andar, coloca andaimes ao redor do prédio. Os andaimes são aquelas armações de madeira, de ferro, em que os homens que vão construindo ficam ali ao redor, em pé, né, vão assentando tijolo, colocando as coisas e, à medida que o prédio vai subindo, os andaimes vão subindo também. Quando o prédio estiver pronto, nós não vamos precisar mais dos andaimes. Os dons espirituais são essas ferramentas, esses andaimes, através dos quais Deus está edificando a sua igreja. Quando a igreja estiver completa, nós não precisaremos mais dos dons espirituais. Nós não precisaremos. Eles são provisórios, eles têm a ver com essa vida aqui. Por que é que isso é importante? Para que, em vez de você ficar focando naquilo que é provisório e temporário, você foque naquilo que é eterno. Que tal, em vez de gastar tempo jejuando e orando e pedindo que Deus lhe dê o dom de curar e o dom de línguas, você gaste tempo jejuando e orando, pedindo que Deus lhe encha de amor, para você amar seu vizinho, amar seu próximo, amar aquelas pessoas chatas que tem na sua vida, na sua escola que você detesta, no seu trabalho que você detesta. É exatamente por isso. Paulo está trazendo a igreja de volta para o foco, que é a busca do amor, que é mais importante do que todos os dons espirituais. Os dons, eles vão acabar quando vier o que é perfeito. Veja como Paulo diz aqui no verso 8. Havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará.
Profecias, o dom da profecia, línguas, o dom de línguas, e ciência pode ser o dom do conhecimento, palavra da sabedoria, que nós mencionamos já quando estudamos o capítulo 12. Mas são dons espirituais que nos trazem o conhecimento de Deus. Paulo diz que esses dons vão passar. Profecias, elas têm hoje, mas elas vão desaparecer. Línguas têm, mas elas vão cessar. O dom do conhecimento do mestre, o dom da palavra da sabedoria, tem, um dia vai passar também. Por quê? Qual a consequência disso? O nosso conhecimento é incompleto. O conhecimento que nós temos de Deus, ele é incompleto. Ele é suficiente, o que Deus nos revelou na Bíblia, é suficiente para que nós o conheçamos e sejamos salvos. Mas não é tudo que existe para se saber fora de Deus. Não é tudo que existe para se saber a respeito de Deus. Não. Tem coisas que Deus não revelou e também nós não devíamos estar procurando. Porque é aí que começam as heresias, quando você começa a querer procurar aquilo que Deus ocultou. Aí você começa a inventar coisa, querer preencher lacuna que Deus nunca pretendeu que fosse preenchido. Então, hoje, o nosso conhecimento é incompleto. Eu sei o suficiente para que eu seja salvo dos meus pecados e viva uma vida santa e reta aqui nesse mundo. Esse tanto a Bíblia fala, mas tem muita coisa que a Bíblia não fala. Nosso conhecimento ele é incompleto. Então, o dom de profecia, ainda que tenha profeta que apareça, dizendo que Deus me disse, Deus me falou, por mais que ele fale, por mais que ele diga, sempre vai ser incompleto. Por isso que a Bíblia manda julgar os profetas. E é por isso que a Bíblia diz que a revelação, Deus tendo falado de tantas maneiras aos pais pelos profetas, ultimamente nos falou pelo seu Filho Jesus Cristo, que é a revelação maior e que está aqui. Está aqui. Toda forma de revelação, ela é incompleta. Ela é perfeita, a Bíblia, mas ela não é total. A gente já disse que a Bíblia é suficiente, mas ela não é exaustiva. Ela não é exaustiva. Então, havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Tá? Mas, aqui é o ponto que é o ponto mais polêmico da passagem. Quando vier o que é completo, no grego é o teleios, na verdade está no neutro, né? Teleion. Quando vier o que é perfeito, então o que é incompleto será aniquilado. O que Paulo está dizendo é que quando o perfeito chegar, os dons que são em parte, eles serão aniquilados. Então, a grande pergunta é, o que é esse completo ou esse perfeito que Paulo fala aqui, que quando chegar os dons não serão mais necessários? 3 respostas têm sido dadas pelos estudiosos e a briga é muito grande em torno de todos eles. E os 3 estudiosos, 3 tipos de interpretação competem entre si. Primeiro, pessoas dizem que Paulo está se referindo ao amor. Quando a igreja amadurecer, ela não vai precisar mais dessa infantilidade dos dons, esse tipo de dons, especialmente os dons que os coríntios estavam querendo. Quando a igreja amadurecesse, quando a igreja chegasse a um nível de maturidade, então esses dons aí que são bem infantis, Paulo inclusive fala aqui de meninos, né? Meninos aqui, então isso aí vai passar. Uma igreja madura, ela não precisa de gente estar falando em línguas ou qualquer tipo de coisa, ela tem instrução da palavra de Deus. Por mais que eu goste dessa interpretação, até porque o amor está no contexto aqui, mas eu não creio que ela se sustente historicamente. Porque desde o período dos apóstolos até o dia de hoje, nunca chegou uma época que a gente possa ter dito, a igreja amadureceu. A igreja sempre foi marcada por altos e baixos, ela sempre foi marcada por períodos de infantilidade, nunca houve um momento em que a gente possa dizer assim, a igreja amadureceu, de maneira que ela não precisa mais dos dons. Até hoje a gente olha a igreja no Brasil e a gente vê a infantilidade, a gente vê a incoerência, a gente vê a diversidade, a gente vê os grandes problemas que estão marcando a nossa igreja. Então, se o perfeito aqui é o amor, está muito longe de chegar. Então, não creio que é o amor. A segunda opção, muito bem defendida por gente de muita gabarito e capacidade, é que se refere ao cânon das Escrituras.
O apóstolo Paulo estava se referindo àquele momento em que o último livro da Bíblia seria escrita. Quando a revelação escrita de Deus estivesse terminada, nós não precisamos de revelação agora através de línguas, através de profecia ou de qualquer outra coisa. Por mais que eu goste dessa interpretação, porque ela valoriza a Bíblia, entretanto, me parece muito difícil imaginar que o apóstolo Paulo aqui está pensando no fechamento do cânon que se daria 300 anos depois. Uma regra de interpretação é, você tem que sentar lá na cadeira do pessoal que está ouvindo o apóstolo Paulo pregar e tentar entender com os ouvidos de um coríntio do século I. Você acha que algum coríntio, ao receber essa carta aqui, ele entenderia que Paulo estava se referindo a terminar o livro de Apocalipse pelo apóstolo João, e o reconhecimento 300 anos depois, num concílio ecumênico da igreja, de que esse é o cânon da Escritura? Não faz o menor sentido, não cabe no contexto. Eu fico aqui com o mestre João Calvino, eu tenho que tirar o chapéu toda vez que eu falo o nome dele. Fico aqui com o mestre João Calvino, dizendo que isso aqui se refere à vinda de Cristo. O perfeito aqui, o completo é a vinda de Cristo. Quando Cristo vier, o edifício vai estar pronto e os andaimes serão dispensados. Mas até a vinda do Senhor Jesus, nós precisaremos dos dons espirituais para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Precisamos dos dons espirituais até quando o Senhor Jesus Cristo vier. Alguns vão dizer assim, mas espera aí, lá no grego é neutro, toteleion, é neutro, e Cristo é masculino. Mas é que Paulo não está falando da pessoa, Paulo está falando do evento. O evento é neutro. Quando vier o que é perfeito, quando vier essa era da perfeição, que será inaugurada pela pessoa de Cristo, mas ele não está falando da pessoa, está falando do evento, portanto é neutro. Portanto, é neutro na gramática grega. E eu creio que essa é a solução que melhor se encaixa no contexto. E ele usa duas figuras para justificar isso aqui, que são figuras claramente escatológicas. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Está se referindo a esse menino, né, esse período da igreja aqui, entre as duas vindas de Cristo, até a sua maturidade, quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, a igreja perfeita, a igreja que ele vai santificar, vai aperfeiçoar com seu sangue. E a mesma coisa no verso 12, agora vemos como no espelho, tem que lembrar o que era um espelho naquela época, né? Senão não faz sentido. Tem um espelho lá em casa, é maravilhoso, eu olho, vejo vejo minha cara feia, minhas rugas, né? Todas as minhas verrugas na cara, né? O dente mal lavado, vejo tudo lá. É um espelho que reflete perfeitamente. Naquela época, o espelho não era assim, era uma superfície de bronze polido, então você não via direito, né? Só então faz sentido. Agora vemos como espelho de forma obscura, era um bronze polido. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. É claro que ele está falando da vinda de Cristo. Quando então nós veremos face a face, conheceremos como somos conhecidos. Agora eu preciso dizer uma coisa. O fato de que eu acredito que Paulo aqui está se referindo à vinda de Cristo, não quer dizer com isso que nós tenhamos que afirmar que todos os dons mencionados na Bíblia sempre estarão disponíveis para a igreja em todas as épocas. Porque, evidentemente, isso aí não é verdade. Se você der uma olhada na revelação bíblica, você já deu, tenho certeza, já leu sua Bíblia de Gênesis até o final, você vai ver que Deus... Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o mesmo Deus, mas Ele nem sempre age da mesma maneira. Ele fez coisas no passado que Ele não faz hoje. Ninguém espera, por exemplo, Deus poderia criar mundos, criar terra em um novo universo? Deus pode fazer isso? Pode, mas alguém espera que Deus faça isso? Não. Deus poderia abrir o rio Capibaribe para a igreja presbiteriana marchar domingo de manhã, atravessando o rio Capibaribe de um lado a outro, diante de todo o Recife, extasiado, vendo isso acontecer? Deus pode fazer isso? Alguém aqui espera que Deus vai fazer isso, ou ora para que Deus faça isso? Por quê? Porque é óbvio que Ele não vai fazer. Deus seria capaz de, durante 40 anos, fazer cair pão do céu e alimentar a sua igreja na África,
um povo que está passando fome, Deus poderia abrir o céu e durante 40 anos chover pão do céu para satisfazer os crentes nigerianos que morrem de fome aos milhares. Deus pode fazer isso? Alguém espera que Ele faça? O fato de que Deus parou o sol. Lembra da história? Deus pode parar o sol? Pode. Alguém espera, alguém fica na expectativa de que isso aconteça. É o mesmo Deus. Mas Ele não faz as coisas sempre da mesma maneira. Não confunda a imutabilidade de Deus com a mesmice de Deus. Deus tem imutabilidade, mas não mesmice. Ele age em períodos diferentes, de maneiras distintas. No período do Antigo Testamento, Deus fez grandes sinais e prodígios e maravilhas que Ele nunca repetiu no Novo. E no período de transição, coberto pelo livro de Atos dos Apóstolos, aquele primeiro período, durante o primeiro século, muitas coisas extraordinárias aconteceram que não se repetiram na história da igreja até o dia de hoje, por mais que as pessoas insistam. Por mais que as pessoas insistam. Multiplicação de pães, andar sobre as águas, das coisas, não é, que Cristo fez e que ninguém repetiu na história da igreja. Então, o fato de que Deus é o mesmo não quer dizer que Ele age da mesma maneira todas as vezes. Os dons estarão presentes, mas Deus dá os dons de acordo com a época, de acordo com a necessidade da sua igreja. E, portanto, vamos deixar Deus ser Deus, se é que eu posso falar dessa maneira, e não querer colocá-lo dentro da minha caixinha de como eu acho que Ele deveria agir. E deixar que Ele haja soberanamente como Ele deseja, porque Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Vamos terminar, gente. Por último, então, aplicações. Amor, vocês notaram, não é sentimento, mas atitude. Amor aqui não é sentimento, não. O amor bíblico não é... Pode envolver sentimentos à medida que a gente obedece. À medida que a gente age com amor, pode ser que sentimentos aconteçam, mas o amor não é basicamente sentimento, mas são atitudes, decisões e ações. Segunda aplicação, o critério da verdadeira espiritualidade é o amor cristão. Não os dons, mas o fruto. Terceiro, nosso foco deve ser a busca do pleno amor. Se Deus quiser nos dar dons espirituais, são muito bem-vindos. E por último, os dons espirituais, por mais excelentes, maravilhosos que sejam, eles são provisórios, incompletos, passageiros e sem amor nada representa. Que Deus nos ajude, queridos, a colocar estas coisas em prática na nossa vida, estarmos abertos para o que Deus quer fazer, mas também não sermos ingênuos e usar a Escritura como critério de todas as coisas. Amém?